Olá, canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, e hoje nós fizemos uma leitura bíblica importante. Hoje a nossa leitura foi Números capítulos 15 e capítulo 16. Esses dois capítulos foram a nossa leitura de hoje e agora neste vídeo nós vamos descomplicar, nós vamos explicar a leitura de hoje, ou nós vamos dar mais algumas informações, ajudar você, ajudar a cada um de nós a compreender melhor a leitura de hoje, ok? Então fica aí, é só um minutinho que eu já volto. Voltamos então com o nosso canal Descomplica pra gente, mas antes de nós descomplicarmos, ou melhor dizendo, antes de nós comentarmos a leitura de hoje, eu quero avisar você. Vem com a gente também fazer parte deste ano bíblico. Este canal foi criado com o propósito de motivar, de incentivar as pessoas a estarem estudando a Bíblia. E eu estou aqui todos os dias com um vídeo, com dois vídeos, um vídeo cedo, outro vídeo à tarde, para que você se sinta motivado, para que você se sinta motivada a estudar a Bíblia. Os dias que estamos vivendo são dias em que nós devemos ler a Bíblia, estudar, aprender, saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Você mesmo, você que está me ouvindo agora, você é importante para Deus. Você é uma mulher importante para Deus, você é um homem importante para Deus. Então estude a sua palavra, saiba o que Deus quer de você. Eu vou deixar aqui um QR Code para que você esteja apontando a câmera do seu celular para esse QR Code e você seja direcionado a um grupo seleto de pessoas no WhatsApp, pessoas que estão lendo a Bíblia ali, tá bom? E eu desafio você também a estar lendo a Bíblia. Nosso propósito é ler toda a Bíblia durante o ano de 2024, ok? Muito bem, hoje a nossa leitura foi Números capítulos 15 e capítulo 16. No capítulo 15 nós aprendemos sobre algumas leis a respeito de ofertas. E ali são apresentadas três tipos de oferta. A oferta queimada. A oferta queimada era qualquer sacrifício que ele era queimado sobre o altar, mas ele podia ser queimado por completo ou queimado em parte, ok? Então essa era a oferta queimada. Tem algumas leis sobre essa oferta queimada. Deus passa algumas orientações. Aí também fala sobre os holocaustos. O holocausto era a oferta que era totalmente queimada. Então veja, a oferta queimada, ela poderia ser queimada totalmente ou em parte. O holocausto deveria ser totalmente queimado, o holocausto. E também fala do sacrifício. O sacrifício trata-se dos sacrifícios pacíficos. Era em cumprimento de um voto. Enfim, essa oferta pacífica, essa oferta pacífica, ela poderia ser apresentada para cumprimento de um voto, ok? Um voto voluntário. E também fala sobre as ofertas pelas festas fixas. Também temos as ofertas pelas festas fixas. Essas ofertas pelas festas fixas, elas eram feitas em momentos apropriados. Nós lemos em Levítico capítulo 23 quais eram as festas fixas, que eram também chamadas de sábados. Lembram-se que eram aqueles dias onde Deus pedia para que o povo não fizesse nenhum trabalho. Por exemplo, o dia da expiação, 10º dia do 7º mês, era uma festa fixa, era um dia fixo ali. Era chamado de sábado, então tinha oferta para esse dia. Também tinha as festas do tabernáculo, a festa da Páscoa, das primícias, das cabanas. Então, eram momentos festivos para o povo de Israel, onde esse dia eles não poderiam fazer nenhum trabalho, e também tinha as ofertas específicas para esses dias também.
Então veja, não era só os dois cordeirinhos que morriam, um cedo e um à tarde. Esses cordeiros eles morriam em holocausto em favor do pecado de todo o povo. Mas fora isso existiam outras ofertas, que as ofertas pacíficas, eram outras ofertas que o povo poderia fazer também. Deus convocava as pessoas a estarem fazendo também, apresentando as suas ofertas adicionais. No verso 32, nós lemos uma passagem aqui sobre o castigo de um homem que foi pego apanhando lenha no sábado. Mas veja, queridos, Deus já havia falado para aquele povo para não fazer nenhum trabalho. E se eles tivessem que preparar alguma coisa, que fizessem isso no sexto dia. Tanto é que o sexto dia da semana, ou a sexta-feira, ela é chamado de dia de preparação. É o dia em que o povo se prepara para receber o sábado. Então, nesse dia, para quem, no caso deste homem, ele deveria de ter apanhado as lenhas, de ter preparado toda a sua casa, toda a sua morada, para que no sábado ele não fizesse nenhum trabalho. Até porque, veja, catar lenha no deserto, imagine o trabalho que não é. Ele teria que sair cedo da casa dele para voltar só à tarde. Não é fácil uma tarefa dessa no deserto. Então ele ia passar o sábado todo atrás de lenha. E o princípio do sábado? E o princípio espiritual do sábado, que é o que Deus focava nisso daí, é o que Deus quer focar conosco hoje também. No sábado existe um princípio espiritual. Aí a pessoa, ela pega esse dia que existe um princípio espiritual nele, e ela passa o dia todo atrás de lenha, porque veja, nós estamos aqui se referindo a um deserto. Então você achar lenha no deserto, para aquele povo ali, eu acho que era difícil naquele tempo e continua difícil hoje, né? Eu nunca fui num deserto, mas eu imagino que o deserto você vai achar areia, né? E rola lenha, madeira ali para você queimar. Então é difícil até hoje achar. Então essa pessoa provavelmente gastou o dia todo dela do sábado atrás de lenha. E aí então, como Deus já havia avisado o povo, para que se eles quisessem fazer qualquer coisa, que preparassem no sexto dia da semana, para deixar tudo preparado para o sábado. Então esse homem, ele teimou, ele desobedeceu uma ordem de Deus. No capítulo 17, nós lemos sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra a liderança de Moisés, eles e mais 250 homens. Eles se revoltaram, reclamaram, acusaram Moisés de ter trazido eles ali para o deserto, sendo que lá onde eles estavam, no Egito, a comida era melhor, eles tinham coisas melhores, e aí então se revoltaram contra a liderança de Moisés. E eles incitaram esses 250 homens também contra Moisés. E aí então toda a congregação, todo o povo então estava sendo inflamado ali por esses homens, Corá, Datã e Abirão. Deus então pede para que eles se compareçam diante da tenda do tabernáculo, onde Deus então decidiria quem seriam os líderes ali. E aí Moisés propôs isso para eles. E Moisés falou, olha, pede para esses 250 homens levarem seus incensários lá. Já que quem ficava com o incensário, quem ministrava com o incensário ali era o sacerdote. Então é como assim dizendo, olha, já que não está bem a liderança de Arão, dos filhos dele, que Arão é meu irmão, e a minha liderança, então vai lá com o incensário, se Deus escolher um de vocês para sacerdote, vocês ficam no meu lugar. Mais ou menos isso que Moisés quis dizer ali, quando pediu para que eles fossem lá, à porta da tenda, se apresentando com o incensário. E eles foram, mas qual foi o resultado disso? Né? O resultado da rebelião de Corá, Datã e Abirão foi que Deus se irou com eles, Deus se propôs até em acabar com toda a congregação, mas aí Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra, intercederam pela toda a congregação, pelo povo ali de Israel. Deus aplacou a sua ira então para cima do povo, mas infelizmente Corá, Datã e Abirão tiveram que pagar com a sua própria vida. A terra se abriu, né? Daí
Moisés falou para o povo: se não existe um profeta aqui, esses homens vão morrer de morte natural. Mas se existe um profeta aqui, a morte deles vai ser diferente. E quando Moisés acaba de falar isso daí, Deus pede para que todos se afastem das tendas de Corá, Datã e Abirão, e a terra se abre e engole eles, e a família deles, os filhos deles, as mulheres, todos são consumidos ali. E depois, a Bíblia diz que além deles, morreram também mais os 250 homens. Depois disso, houve um outro tumulto. A Bíblia diz que houve um outro tumulto a partir do verso 41 do capítulo 16. E o resultado desse outro tumulto é que houve uma morte ali de uma praga de 14.700 pessoas. Também morreram, mas aí ele era para morrer mais. Só que Arão, ele vai e se coloca no meio. Arão é como se fosse ali, digamos assim, um tipo de Cristo. Arão assume a responsabilidade sobre aquele povo. Arão assume para si, ele intercede pelo povo. E aí então as pragas não atingem o restante do povo. Mas até que Arão pudesse interceder, a Bíblia diz que houve uma morte de 14.700 pessoas ali. Tudo isso pela desobediência a Deus, tudo isso por reclamarem, por irem contra a liderança de Moisés. Sabe, querido, nunca é bom ir contra a liderança de alguém. Deus deixou seus líderes, Deus deixou os pastores, as pessoas para liderar. Muito embora, se o pastor, seja de qualquer igreja, ele esteja cometendo um ato errado, aí você, qualquer pessoa, tem o direito de se levantar e apontar o erro e até mesmo de afastar ou tirar o pastor. Se o pastor não estiver pregando à luz da Bíblia, se o seu líder religioso não estiver pregando à luz da Bíblia, estiver desvirtuando a Bíblia, estiver usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, aí você tem todo o direito de se levantar e ir contra, e até mesmo que esse pastor ou esse líder religioso, digamos assim, seja afastado. Mas se o seu líder religioso, o que ele prega é dentro da Bíblia, ele está mostrando a Bíblia e ele está tentando te salvar, ajudar você na salvação, fazendo com que você confronte o seu pecado, para você mudar de vida, então você não deve ir contra o líder religioso. Nunca é bom ir contra líderes religiosos, que são homens que Deus deixou para guiar o seu povo. Mas antes, lembre-se, prove o seu líder religioso. Veja se o que ele está pregando, ensinando, ministrando na sua igreja está de acordo com a palavra de Deus. Se ele estiver, ok, o respeite. Agora, se ele não estiver, se ele estiver distorcendo a palavra de Deus, aí também você tem toda a razão em querer afastá-lo ou não obedecê-lo, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e eu estarei aqui de volta no nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!